Alamo, fazer aqui minha última pergunta, até para te liberar, a gente já está aqui com quase 1h30 de papo. Nossa, fácil de ir, né? O papo fluiu. Eu sei que uma das maiores, talvez, realizações tuas tenha sido ter dividido o palco com o Clarence Gatemouth Brown. Como é que você chegou até ele? Como é que foi isso? Se tem sabemos todos que existe um Deus lá em cima de alguma forma, que foi um presente maravilhoso. Foi uma coisa foi um acidente, na verdade, porque eu estava na Inglaterra fazendo shows com a minha banda e o tecladista da minha banda naquela época tinha feito já uma turnê ou duas com Shaman Robinson e um guitarrista de Louisiana, a Chama, né, de Louisiana também, faleceu, Chama, infelizmente, Larry Garner. E ele tinha uma turnê marcada com o Larry para fazer na Europa, 2 semanas de shows na França, na Suíça e na Inglaterra. E ele aparentemente tem um show que ele virou para mim e falou: porra, eu fui chamado para fazer uma gravação e uma possível turnê com o Robert Plant, do Led Zeppelin. Falei: porra, que legal, John Baggett, é o nome dele. Eles foram uma sequência de 2 ou 3 shows de bares que a gente estava fazendo. Eu falei: porra, o que você vai fazer da turnê do Larry? E Larry Garner, né? A turnê era com o Larry. E ele falou: pô, não sei, Alamo, pô, eu tô numa tremenda, eu vou ter que falar pro contratante, né, pro manager da turnê, que era um francês, e que era através de um inglês também, 2 caras, um na Inglaterra e um na França, e ver e ver se não tem ninguém, porque a turnê vai começar depois da manhã, em Paris. Aí, porra, espero que dê certo. Ele virou para mim do nada e falou: eu estava pensando em sugerir um guitarrista, você topava fazer? Se eles concordarem? Ele sabia que eu já curtia Gatemouth Brown, que eu já curtia Shaman, que eu já curtia Larry Garner. E eu falei: pô, claro, John, manda uma mensagem se eles quiserem. Na verdade, por incrível que pareça, eu estava livre para 2, 3 semanas na frente daquilo, estava sem show para fazer. Eu tinha 1 ou 2 shows pequenos que eu podia mover e cancelar até. E não é que no dia seguinte o John me liga para mim. Naquele tempo você não tinha, em 1995, você não tinha celular, não tinha porra nenhuma, era tudo telefone mesmo, né? Olha, eu falei com o Alan Robinson e o Alan topou, e o cara do Paris também topou. Você vai ter que estar em Paris e me dá o teu fax. Naquele tempo era tudo fax, né? Caixa de fax passando, porra, folhas de papel desse tamanho para passar o itinerário do que tá. Você vai ter que estar no hotel Meridiane, em Paris, depois da manhã, ao meio-dia, porque vai ter um ensaio de tarde. E, porra, não é que eu fui até na noite anterior, porque eu já estava muito em Paris naquela época. 92, 93, 94, foram 3 anos que eu estava passando muito tempo em Paris. Às vezes até passando períodos de 1 mês, sem voltar para a Inglaterra, tocando, entende? E ficando em Paris, né? E, legal, eu encontrei com Larry Garner, encontrei com um agente inglês, Alain Rivet, do sul da França, batemos um papo e tudo, e de repente ele vira para mim e disse: olha, os primeiros 3 shows vai ser um show duplo. Eu falei: como assim show duplo? Vocês vão fazer um show de abertura, Larry Garner Band, com você na guitarra, e depois vocês vão ser o backing band do Clarence Gatemouth Brown, que tinha acabado de sair daquele período dos shows do Albert Hall do Eric Clapton, que ele fez 24 tantas noites de blues do Royal Albert Hall. E o Gatemouth Brown aparentemente fez 2 shows desses de blues, e aparentemente ele tinha um compromisso na Europa, 3 shows, mas a banda dele não tinha conseguido visto de trabalho. Como a banda do Larry já estava lá, e o Larry conhecia o Gate bem, de Louisiana, Baton Rouge, Louisiana, são os dois de Baton Rouge,
ficou aquele negócio, porra. O mais engraçado é que a gente foi ensaiar, isso é importante aqui, porque é uma coisa muito engraçada, e na hora do ensaio, estou eu lá, né, 1995, estava começando a abrir a minha brecha do circuito musical de blues, né, com artistas estrangeiros, artistas americanos, e eu todo empolgado, porra, que eu vou tocar. Mas eu fiquei pensando, porra, mas o Gay toca guitarra também. Ah, 3 guitarras. Mas aí o Larry falou assim, olha, nós vamos ensaiar agora e você espera ali. Aí eu falei, porra, Larry, eu quero tocar, eu quero... E o Manjaro disse, mas eu não sei se o Gatemouth vai querer 3 guitarristas, e papapá, e eu falei, porra, Lara, que sacanagem, porra, que isso, porra, fala com ele, porra, vou adorar tocar também. E ele puxando, dando corda, né, no negócio. E pouco eu estou sabendo que eles estão lá dentro do coisa, e de repente um cara abre a porta do estúdio, né? Eu estou sentado no sofá, na sala de espera, tinha café, tinha isso dentro do estúdio legal em Paris. Você aí, Alan, entra aí então, pega a guitarra aí. Eu sem saber o que estava acontecendo. Eu não sabia que todo o tempo que estava acontecendo isso, o Gay perguntou pro Larry, ô Larry, cadê o guitarrista que vai tocar com a gente também? Eu quero tocar violino em algumas coisas também. Eu quero... Quer dizer, aconteceu que eu acabei entrando e pegando a guitarra, ensaiando com o Gay, e o Gay já tinha topado, só que o Larry não tinha me dito isso. O Larry já tinha falado para mim, ele não quer 3 guitarristas, não, quem vai tocar sou eu e ele tocando guitarra, ele não curte esse negócio de 3 guitarristas. Mas o Gates já tinha aceitado a situação, que não tinha problema para ele não estava nem aí, ele estava no final de uma turnê. Mas o engraçado é que ele foi um cara muito legal, e passamos 5 dias de estrada, fizemos 3 shows, sendo a primeira noite de abertura foi o show no Banlieue Blues, em Paris. O show foi a Larry Garner Band e Carlos Gatemouth Brown e Ed Show, se eu não me engano. Eu não me lembro agora se era Ed Show ou era... A memória me falha um pouco. E no meio de uma música do Gay, entrou Joe Louis Walker e Billy Branch para tocar no palco. E eu dei a minha guitarra para o Joe. Eu já conheci o Joe de Londres, já. Joe já vem com o Joe de muitos anos, que é, para mim, um dos meus artistas preferidos de todos os tempos. Eu curto muito Joe Louis Walker, adoro ele. E ele falou, passa tua guitarra aí, Alan. E ele tocou uma música com o Gate, no show do Gate, depois devolveu a guitarra para mim, e o Billy Branch ficou tocando gaita em outra música. Foi um período muito legal, e fui quarto do hotel com o Gate também, bati um papo com ele uma noite, ele conta histórias, e a gente chega, o que seria de música se não fossem as grandes histórias, hein? Para quem não conhece o Clarence Gatemouth Brown, né, é mais um daqueles bluesmen, na verdade nem vou chamar ele de bluesman, mas mais um daqueles músicos negros do sul dos Estados Unidos, multi-instrumentista. Cajun, ele tocava, country, exatamente. Era americana. Exatamente. Ele não tinha esse negócio de botar música em compartimentos, não. Para ele, esse negócio, isso é isso. Não, cara, eu toco o que eu toco, é uma mistureba de tudo. Eu toco country no violino, canto bluegrass, grande violinista de bluegrass, canto também. Quer dizer, ele era diferenciado, era um talento que é difícil até de botar um selo que Gay fazia. Sim. E ele não enrolava palavras, não. Gay era um cara que o que ele tinha que dizer, eu fiz umas coisas erradas ali, ele veio ali na hora, ele bateu o martelo mesmo, direto mesmo, e me congelou na hora. Mas são coisas assim que você aprende a crescer. É a diferença entre os homens e as crianças. Sim, você aprende onde você está ali, o buraco é mais embaixo aqui um pouco.